Bom dia, igreja. Bom dia. A paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Meu nome é Luiz Roberto, mas o pessoal só me chama de Chico. Então, tem tudo a ver, né? Chico, desde que nasci, com 15 dias de idade, eu já ganhei esse apelido e ficou. Uma longa história. Então, eu sou pastor do presbitério já ordenado há uns 5, 6 anos, nem lembro, foi 2017. Mas já pastoreando já há uns 15 anos já. Nós hoje, como família, fomos desafiados pelo nosso presbitério a plantar mais uma igreja ali. Nós estamos hoje em Santa Felicidade, tá? Fazendo um trabalho de plantação de igreja. E antes disso nós trabalhamos aqui em Almirante Tamandaré, no Tanguá, também com plantação de uma igreja pelo nosso presbitério. Aqui está minha querida esposa Érica, o Levi e a Ruth. O Levi vai fazer 20 anos, a Ruth tem 15. E eu sou um homem extremamente abençoado, porque eu tenho uma família muito linda e muito temente a Deus. Meus filhos estão plantando uma igreja comigo, são a minha equipe de louvor e fazem isso de muito bom coração, entendendo a missão. Não tem murmuração lá em casa, não tem reclamação. Então, assim, estava aqui no tempo de louvor, agradecendo a Deus pela família que Ele me deu, né? A nossa família, às vezes a gente está em busca de tantas coisas, e Deus tem nos dado um lar abençoado, com saúde, com pessoas que temem a Deus, e não tem maior presente que isso para a vida daqueles que caminham com Deus, não é verdade? Então, que Deus seja louvado. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, que está lá no livro de Números, capítulo de número 13. Vamos para o que importa, né? Que é a palavra de Deus sendo ministrada. Números 13. Eu vou ler alguns textos bíblicos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Grave bem essa expressão, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual o chefe entre eles. Verso 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Agora nós vamos lá para o verso 25, mesmo capítulo. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra, olhe o mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falavam mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.
Aí no capítulo 14 eles começam: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Vamos por aqui até, tá bom? Esse texto fala sobre um novo tempo para o povo de Israel que estava chegando. Depois de 40 anos no deserto, eles estão agora às portas da terra prometida. Depois de 40 anos passando por privações, passando por escassez de água, passando por escassez de alimento, o dia começa a raiar. O dia sempre nasce para os filhos de Deus. Para aqueles que passam pela noite escura, o dia sempre amanhece, a primavera sempre chega, o inverno não é para sempre. E depois de 40 anos, o sol da justiça começa a brilhar. Eles estão às portas de uma terra abençoada, uma terra que dá muito fruto, como diz, de muita abundância, que mana leite e mel. Eles estão às portas dessa terra e eles têm uma promessa de Deus. Deus disse: eu dou essa terra aos filhos de Israel. O próprio Deus estava dizendo: eu vou dar essa terra. Deus fez uma promessa. E Deus disse que estaria indo adiante. Deus disse que derrubaria os inimigos de Israel. Então, depois de 40 anos, passando por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas privações, por tantas situações difíceis, chega o momento então de entrar na terra. Chega aquele grande momento da vida do povo de Israel, de entrar numa terra que tinha riachos, porque até então eles estavam em deserto, não tem água no deserto, não tem como plantar, não tem comida. Agora eles estão numa terra que tem animais, que tem pastos, que tem riachos, é uma terra abençoada. E o texto diz que Moisés mandou 12 pessoas para espiar a terra, 12 líderes. E eles voltaram, então, depois de 40 dias espiando aquela terra, observando, voltaram depois de 40 dias. 2 deles voltaram muito animados, Josué e Caleb. E olha que Caleb já estava com 85 anos de idade, nessas alturas do campeonato. Ele volta extremamente animado, dizendo que a terra era melhor até do que eles estavam esperando. Dizendo que essa terra ia ser conquistada, que haviam obstáculos, eles reconheciam isso, mas que Deus já tinha dado uma palavra, que essa terra já tinha sido dada a eles. Então 2 pessoas voltaram animadas, mas os outros 10, além de voltarem extremamente pessimistas, incrédulos, o texto diz que eles ainda contagiaram todos os israelitas, a tal ponto de que aqui no capítulo 14 eles falaram em apedrejar Josué. Vamos levantar um líder e vamos voltar lá para o Egito. Então eles disseram: vamos abortar a missão. A terra é boa de fato, mas não dá para entrar lá. As muralhas são muito grandes, o povo de lá é gigante, eles são homens enormes, eles são guerreiros experientes, a cidade tem muralhas enormes, os portões são muito grandes e bem trancados. Vamos abortar a missão, porque esse negócio não é para nós e não dá para entrar lá. Não dá para entrar nesse negócio. Então, e o que o texto diz? Nós não somos capazes, eles falam isso. E além disso, eles dizem: nós somos como gafanhotos aos olhos daquele povo. Você conhece crente com síndrome de gafanhoto? Você conhece aquele povo da turma do não vai dar certo? Você e aí espiritualiza muitas vezes, dizendo que tem que ser prudente, que tem que tomar cuidado. Mas você conhece aquele povo da turma do não vai dar? Daquele povo da turma do somos gafanhotos, o desafio é muito grande, esse negócio não é para nós. Você conhece esse tipo de gente?
que olha para as circunstâncias e diz não vai dar, muitas vezes nós somos assim. Olhamos para os desafios, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, e o que a gente diz? É melhor voltar. Ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse tomado essa decisão. E assim o povo se comporta, muito mais do que isso. Eles se comportam com uma incredulidade tão grande que ofende Deus. Que coloca limitações em Deus. É como aquele homem que diz para Jesus, quando tem o seu filho doente: Senhor, se podes, cure meu filho. E Jesus diz: como se podes? Tudo é possível ao que crê. Então, esse povo volta falando mal da terra, murmurando contra a terra, amaldiçoando a terra, dizendo não vai dar, vamos voltar, vamos abortar essa missão, esse negócio é loucura. E assim muitos de nós nos comportamos hoje. A gente afirma a nossa fé em Jesus Cristo, mas a nossa vida, os nossos olhos são de uma incredulidade muito grande diante dos desafios que nós enfrentamos na vida da gente. E nós precisamos ter cuidado com a forma como a gente se comporta como cristãos, diante de desafios, diante do impossível. Como diz o ditado, né? Era impossível, até que alguém foi lá e fez. Era impossível ir na lua. Alguém projetou, sonhou e fez, não foi isso? Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta, gente, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: Paulo conhecia muito bem esse texto das Escrituras. Paulo conhecia, ele tinha decorado esses 5 livros da Bíblia. E Paulo vai dizer que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Tudo o que outrora foi escrito para nos ensinar alguma coisa. Tudo que foi escrito como exemplo e como advertência para cada um de nós. Gente, e na Bíblia, Canaã, a terra de Canaã, essa terra que eles estavam por entrar, ela é uma terra que passa a simbolizar então a nossa pátria celestial. Canaã na Bíblia simboliza a nossa pátria celestial. E Josué e Caleb simbolizam aqueles que vão entrar nessa terra. Aqueles que creram, que não olharam para o impossível. Então Josué e Caleb representam a mim e a você, assim eu espero. Quem que te representa aqui, os 10 ou Josué e Caleb? Quem te representa? Josué e Caleb, em nome de Jesus. Eles nos representam. Agora, uma coisa que eu quero trazer, um princípio desse texto, que é para a minha vida, para a sua vida, que é para essa igreja, é que a gente precisa, gente, olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com essa armadilha de olhar para as circunstâncias com olhos humanos. Nós somos um povo espiritual, que crê no mundo espiritual, que crê na intervenção de Deus, que crê que Deus é provedor, que crê que Deus luta as nossas batalhas, que crê que Deus cura, que crê que Deus restaura, que crê que para Deus não há impossíveis. Nós somos desse povo, não somos? Então nós precisamos evitar cair nessa armadilha de olhar para as situações com olhos humanos. Essa é uma armadilha que nós constantemente caímos. A gente olha para o saldo da conta, a gente olha para o tamanho do gigante, a gente olha para o tamanho das muralhas, nós olhamos para os portões que são muito grandes, e aí a gente começa a dizer, cara, não dá, não tem como, isso não é para nós não. Muitas vezes, vocês sabem qual era o maior desafio do povo de Israel nesse momento? Não eram os cananeus e aqueles grandes gigantes e aqueles portões e aquelas muralhas. O maior desafio do povo de Israel naquele momento era a própria incredulidade. Eles eram os seus maiores inimigos neste momento, porque Deus estava dizendo, eu já dei essa terra para vocês. Mas o povo está dizendo o quê? Não,
Não tem como. Os maiores inimigos, aqueles que mais se sabotavam, eram eles mesmos. E muitas vezes na vida da gente a gente deixa de alcançar vitórias porque nós nos sabotamos. Nós não acreditamos muitas vezes em promessas. Nós ficamos com medo dos obstáculos. Nós ficamos com medo de dificuldades que surgem pelo caminho. Não teve um grande homem ou mulher de Deus na história do cristianismo ou nas escrituras que não enfrentaram grandes desafios e grandes obstáculos. Isso tudo faz parte. E aí a gente precisa ver que postura nós tomamos diante de grandes desafios, de grandes obstáculos. Ou nós retrocedemos e vamos embora, ou nós vamos adiante crendo no poder de Deus e que Ele vai fazer alguma coisa. E de que Ele vai intervir de alguma forma. O grande problema desse povo não eram os seus adversários, nem aquela grande cidade fortificada. Era a própria incredulidade, era a mente deles. Era a mente deles que estava tomada pela incredulidade. A turma do não vai dar estava grande lá. A turma do não vai dar certo, do não vamos conseguir, do não é de Deus isso aí. Nós, quando começamos os nossos cultos na nossa congregação nesse ano agora, eu marquei para o dia 5 de fevereiro. E nós começamos na garagem lá de casa. E eu me lembro que estava aproximando o prazo de começar os cultos e a gente não tinha nem cadeira ainda, né? Não tinha nada, mas a gente marcou de começar os cultos. Eu lembro que eu estava numa chácara orando e pedi um sinal de Deus. É para começar dia 5 mesmo de fevereiro, no domingo? E eu lembro que eu voltei para casa e uma moça me ligou, uma moça que eu nem tinha muito contato na época. Ela disse assim: pastora, não sei porquê, mas Deus está me incomodando a dar uma oferta para vocês. E ela mandou R$4.000 de oferta naquela tarde. Foi o dinheiro das cadeiras. Porque nós começamos numa garagem e não tinha necessidade de fato de caixa de som, de microfone, porque a garagem era uma garagem. Dava para fazer tudo no acústico. O que nós precisamos era cadeiras. Precisávamos era cadeiras. E eu preguei esse tempo todo sem microfone, sem nada. Era uma garagem. Mas Deus enviou no momento que a gente precisou, o dinheiro das cadeiras. Nós compramos 40 cadeiras com esse dinheiro e começamos os nossos cultos. Agora, se a gente olha para as circunstâncias, a gente diz: Senhor, eu vou esperar mais um pouco, porque não tem nem as cadeiras. Mas não, nós marcamos para o dia 5 e começamos a divulgar. A obra de Deus, quando é feita do jeito de Deus, não vai faltar, não vai ter falta dos recursos de Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, não vai carecer dos recursos de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: cai fora dessa turma do não vai dar. Sai fora com esse negócio de não vai dar, de não é de Deus, não vamos conseguir. Se vocês têm uma palavra de Deus, o que eu estou falando aqui não é simplesmente pensamento positivo, crer por crer em alguma coisa. A nossa fé está numa palavra de Deus. E quando nós temos uma palavra, uma direção, nós não precisamos temer, porque Deus vai agir, Deus sempre age. Então, repetindo, a gente tem que cair fora. Gente, às vezes o teu casamento está arrebentado, a tua família está arrebentada, você está cheio de problemas, mas você tem uma palavra de Deus, uma palavra de restauração. Então, cai fora com esse negócio de olhar para as circunstâncias e dizer não vai dar, porque Deus está acima das circunstâncias. Se Deus soprar uma palavra, tudo muda na tua vida e na minha vida do dia para a noite. Deus é soberano, Deus é poderoso. Você está diante de alguém que criou o universo, que não tem nenhuma limitação, diante de um Deus que ressuscita mortos, que cura doentes, que faz as coisas acontecer. Então, se você tem uma palavra, uma direção de Deus, as circunstâncias são o que menos importam na nossa vida. E é por isso que nós nos guiamos. Então, sai fora da turma do não vai dar. Tem uma turminha ali no canto, não vai dar,
vai para a turma do Josué e Calebe. Sai fora, senão você é contaminado também, e daqui a pouco quer apedrejar o pastor, o presbítero, não sei quem mais quem. Essa loucura que eles inventaram aí. Então cai fora, tem a turminha do não vai dar, sai fora, desvia e vai lá para a turma do Josué e Calebe. Já é nossa, conseguimos, deu certo. E quando nós continuamos lendo o livro de Josué, você vai ver como que eles entraram naquela terra. Foi brigando, lutando, guerreando. Deus mandou eles fazerem uma loucura, dar 7 voltas na terra, tocando uma trombeta. O resto é comigo. O resto é comigo. Você entendeu o recado? Você precisa apenas obedecer. A Bíblia é muito clara. Tem uma outra situação em que Deus fala para o seu povo: nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar. Vocês vão ficar caladinhos e eu vou lutar por vocês. Deus faz isso muitas vezes, irmãos. Deus faz isso muitas vezes. Por isso nós, crentes, precisamos desfrutar de relacionamento com Deus. O crente que tem um relacionamento com Deus, que se relaciona com o Senhor, que ouve a sua voz, que medita nas Escrituras, ele ouve a voz de Deus. Ele conhece as palavras e as promessas de Deus para a sua vida. E quando você conhece uma palavra, você tem uma promessa para a sua vida, é naquilo que você vai caminhar. Não é pelos teus sentimentos, não são por emoções, não são por circunstâncias, é por aquela palavra que nós vamos caminhar. Eu me lembro em 1998, logo que eu tinha me convertido, eu decidi, assim, na verdade eu estava envolvido com um monte de coisa errada no Rio Grande do Sul, usava droga, fazia um monte de coisa. E eu entendi que eu precisava sair do Rio Grande do Sul para mudar a minha mente. Eu tinha muitas amizades erradas lá. E aí eu fui fazer um curso missionário nessa época, que devia custar mais ou menos um salário mínimo mensal hoje. E eu saí de casa, eu me lembro que eu tinha uma palavra de Deus. Deus disse que era para eu ir. E eu ainda com o cabelo bem comprido nessa época, porque eu tocava numa banda de baile. E eu com o cabelo bem comprido, saí de casa com uma mala de roupa e um contrabaixo. E sem um centavo para pagar nada do curso missionário que eu ia fazer. Então eu tinha 20 reais que dava para eu comer no caminho. Só o dinheiro que eu tinha, mas eu não tinha dinheiro para despesas pessoais, assim, shampoo, sabonete, passagens onde eu ia morar em São Paulo. Não tinha dinheiro para nada, nem para o curso que eu ia fazer. Mas assim, se eu disser para vocês que eu fui assim na maior coragem, não fui. Eu fui chorando no caminho, mas eu fui. E eu me lembro quando faltavam 4 horas para eu chegar em São Paulo, eu liguei para o meu irmão me pegar lá no Tietê e me levar até a base da Jocum na época. E ele já estava na Jocum nesse momento. E ele falou para mim assim: olha, apareceu do nada aí uma igreja que vai pagar o curso para alguém e eles te escolheram. Faltando 4 horas para eu chegar em São Paulo. Faltando 4 horas eu cheguei lá e eles foram muito fiéis comigo, pagaram todo o curso, todos os meses. Mas, gente, é isso, quando nós temos uma palavra e uma direção de Deus, nós não somos guiados por circunstâncias. Não somos guiados pelo que a gente está vendo, nem pelas crises, nem por nada. Se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai honrar a sua palavra. Deus honra o seu nome. Cada um de nós tem desafios aqui, não tem? Quem aqui hoje não tem nenhum desafio na sua vida? Levanta a mão. Aqui não tem. Quem aqui não tem hoje nenhum desafio na sua vida? Todos nós temos, não temos? Se você não tem nenhum, eu vou pedir para você orar por mim depois, tá bom? Seja em que nível for, todos nós temos os nossos desafios. Gente, uma coisa que eu aprendi é que Deus nunca vai deixar a gente sem um desafiozinho. Às vezes a maré está um pouco mais calma, mas às vezes o desafio está grande, as lutas são intensas e as batalhas são grandes. Mas eu percebo que nunca vai estar tudo redondinho na nossa vida, nunca vai estar. Deus nunca vai permitir que a gente chegue num ponto de que esteja tudo redondinho, porque Deus sempre está trabalhando a nossa fé. Deus está sempre trabalhando para que a nossa fé cresça, sempre trabalhando nesse sentido. Agora,
Se todas as vezes que nós estivermos diante de desafios e de lutas, nós desejarmos desculpem, bora lá. Se todas as vezes que nós estivermos diante de desafios, nós desejarmos voltar atrás, que tipo de homem e mulher de Deus nós vamos ser? Vamos voltar lá para o Egito, vamos fazer não sei o quê. Não tem para onde correr, é para frente mesmo. Tem que encarar, pegar o touro pelo chifre e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus, seja lá qual for o desafio. Nós sempre vamos ser desafiados a olhar para as circunstâncias, sempre, mas é uma questão de escolha. Ou eu olho para as circunstâncias, ou eu olho para o Deus que está acima de todas as circunstâncias. É sempre uma tentação olhar para as circunstâncias. Nós começamos um trabalho, como eu disse, plantar uma igreja. E plantar a igreja é um desafio muito grande. É começar do zero uma congregação. E você não consegue fazer isso se não estiver em obediência e em dependência de Deus, crendo que é Ele que vai agir. Eu não tenho poder para agir no coração das pessoas. Eu não tenho poder para converter ninguém. Eu posso pregar, quem converte e faz a obra é o Senhor Jesus. Mas nós não temos esse poder. E é um grande desafio. Mas Deus tem feito a sua obra. Deus tem feito. Quando chegou a outra etapa, a garagem ficou pequena e nós precisamos. A Érica um dia estava voltando para casa e viu um espaço bom ali na Manuel Ribas. E a gente foi lá, na primeira olhada, a gente olhou, era um andar de cima, com um monte de salas, e eu confesso: Deus, isso aqui é demais para a nossa bola. Mesmo que nós estejamos começando. Porque assim, nós não temos arrecadação para isso. Fora que a gente ia precisar de comprar todos os equipamentos, comprar mais algumas coisas para a igreja. E nós tivemos que alugar 2 salas, um salão e mais uma sala do lado. E nós começamos a dar os passos, entrar com documentação na imobiliária. E a partir daquele dia, Deus começou a tocar pessoas de fora do Brasil para nos ofertar. A nossa congregação ainda não tem condições de se manter. Mas nós temos mantenedores que Deus levantou de fora do Brasil, assim, sem a gente pedir nada para ninguém. Eu apenas coloco algumas fotos dos nossos cultos no Instagram. E o pessoal começou: pastor, estou vendo aí teu trabalho, eu quero ajudar, quero participar, estou fora do Brasil. E eu me lembro que quando nós fomos comprar o nosso equipamento, nós conseguimos, nisso, gente, mais 20 e poucos mil reais entrou na nossa conta. Nós compramos todo o nosso equipamento à vista. E quando eu liguei para a tesoureira do presbitério para ela fazer o Pix para a loja em que nós estávamos comprando equipamento, ela disse assim: pastor, ela falou na mesma hora assim: pastor, alguém colocou 12 mil na nossa conta. Então, irmãos, assim, eu não quero ostentar nada, não quero me vangloriar, não é isso. Mas quando nós estamos caminhando em obediência, Deus vai à frente, Ele vai provendo recursos, Ele vai eliminando obstáculos, Ele vai fazendo milagres, porque o que nós estamos vendo lá são milagres. Claro que nós temos desafios, nem tudo é flores, não vim aqui para dizer que tudo é flores, que está tudo redondinho, tem algumas questões para ajustar, mas a nossa experiência tem sido essa, de que Deus, quando Ele nos dá uma palavra, uma direção, Ele vai adiante. Se nós nos mantivermos em fidelidade a Deus, o restante é com Ele. Ele vai fazer a sua obra. E Ele é fiel em tudo. Um último ponto que eu quero mencionar dessa mensagem é que você precisa cuidar, você e eu nós precisamos cuidar para que a nossa mente seja uma mente cheia de fé, gente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos sair da turma do não vai dar, do deixa para depois, a turma da murmuração, e começar a ter essa mente de Josué e Caleb, dizer: o Senhor já nos deu, vai dar certo.
No mundo espiritual já existe. Só não chegou aqui ainda, mas lá já existe. É nisso que nós precisamos crer. É numa fé que traz à existência, como diz Hebreus, coisas que não existem. Quando você é um homem, uma mulher de Deus, que caminha em fidelidade a Deus, é isso que diz a palavra de Deus. Deus traz à existência coisas que não existem. E a Bíblia diz que Deus abre portas onde não tem portas. É isso que Deus faz. É isso que Ele faz. E olha só, a fé, a verdadeira fé, muitas vezes é correr risco. Porque você vai dar um passo sem ter nada certo, seguro pela frente. Muitas vezes andar por fé é correr risco, sim, mas correr risco crendo que Deus é fiel e que Ele vai agir no tempo certo. É nisso que nós precisamos crer. É colocar o pé na água, a canelinha na água, crendo que Deus vai abrir o mar. Deus não, o Moisés lá podia estar dizendo: Senhor, abre o mar que a gente passa. E Deus: não, molha a canela primeiro. Não, primeiro abre o mar. Não, molha a canela primeiro. Moisés molhou a canelinha e o mar abriu. Eles estão diante do mar. Estão com rochas dos lados e estão com o exército egípcio atrás. E aí vai orar. E o que Deus diz? Você está orando por quê? Diz ao povo que marche. Diz ao povo que marche. Não precisa orar agora. Agora não é hora de orar. Agora é hora de marchar. E muitas vezes Deus nos chama para marchar. Porque nós já temos uma promessa. Já estamos caminhando debaixo da vontade de Deus. Fé, gente, é correr riscos. É entrar no campo de batalha crendo que Deus vai lutar. Que Deus vai agir. Que Deus vai prover. E que quem se colocar diante de nós como obstáculo, na verdade está sendo um obstáculo a Deus. Olha só, eu não estou falando de uma fé irresponsável, de uma fé que crê, porque fé não é pensamento positivo, é simplesmente acreditar que vai dar tudo certo. A verdadeira fé caminha debaixo de uma promessa e de uma palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, energia positiva. Nós não cremos nisso, que simplesmente é uma energia positiva e tal. Fé, quem tem fé é quem se relaciona com Deus, que ouve as palavras, que ouve as promessas, que conhece a Escritura, que sabe qual é a vontade de Deus. E é nisso que nós caminhamos. Não é fé pela fé. Jesus um dia Ele censura a incredulidade dos seus discípulos. E nós precisamos cuidar com uma mente incrédula, porque nós atrapalhamos Deus quando temos uma mente cheia de incredulidade. Um dia perguntaram para o Dwight Lima Moody qual era o principal problema da obra de Deus, e ele disse: o principal problema da obra de Deus são os obreiros. Muitas vezes o principal problema da obra são os obreiros, são aqueles 10, a turma do não vai dar, a turma do não é dessa vez. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de mentalidade e orar, e por isso a palavra de Deus é tão importante ela ser colocada no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus ela vai enxertando fé no nosso coração e na nossa visão. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser cheios de fé, gente. Não é uma fé meia boca. Nós precisamos de uma fé que sai pela nossa boca dizendo: vai dar, já aconteceu, já existe. Não está aqui ainda, mas já existe. No mundo espiritual já existe. Nós precisamos de uma fé que declara a palavra, que declara promessas, que declara aquilo que está aqui dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes nós revelamos o que é que está no nosso coração, através da nossa boca. Eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão aqui. Você tem uma visão para a sua vida, um projeto ou uma promessa de Deus para a sua vida?
Se você não tem ainda, busque isso de Deus. Mas você tem uma visão, uma terra pela qual Deus quer te levar? Você conhece o projeto de Deus para a sua vida? Você sabe o que é que Deus espera de você hoje? Talvez você vai enfrentar descrédito das pessoas, da turma do não vai dar. Isso faz parte. Talvez só você vá acreditar, mas Deus falou. É você e Deus, já tem dois, é a maioria. Você e Deus são a maioria. E eu ouvi da boca de duas pessoas quando nós começamos o nosso trabalho: esse pessoal que está com você aí vai te abandonar. Todos eles vão te abandonar. Agora a gente tem uma palavra de Deus, a gente não deixa isso entrar no coração. Então você talvez vai enfrentar descrédito das pessoas, mas se você tem uma palavra de Deus, é você e ele juntos, tá bom. Não precisa de mais ninguém não. Uma outra coisa que eu quero te perguntar é: quem são as pessoas que estão te cercando? Com quem você está se aconselhando? É a turma do não vai dar, ou é a turma do já vencemos e estamos lá, já entramos na terra? Quem são as pessoas que estão te cercando hoje? São pessoas de fé? Ou são pessoas que muitas vezes, até de uma forma querendo ser espirituais, te puxam para baixo? Nós precisamos discernir algumas vozes que vêm até a nossa mente de vez em quando e dizer: eu não aceito isso. Tem um texto, se eu não estou enganado, eu não me lembro o nome da personagem agora, mas eu acho que é a filha de Jairo. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha, e a menina já tinha morrido, o que é que eles ouvem, Jesus e os discípulos? O Jairo ouve: não precisa mais incomodar o mestre, ela já morreu. Aí o texto diz o seguinte: Jesus, sem acolher tais palavras, disse: crê somente. A resposta de Jesus para Jairo foi, o texto diz: Jesus, sem acolher tais palavras. Irmãos e irmãs, tem palavras que nós não podemos acolher, que nós precisamos aprender a discernir, que muitas vezes não vem de Deus, que não nos levantam, que não edificam a nossa fé. São palavras que muitas vezes querem nos fazer retroceder. E a gente tem que ter essa sabedoria de dizer assim, que eu não vou acolher tais palavras, não vem de Deus. Então nós somos o povo presbiteriano, mas que acreditamos em milagres. Nós acreditamos na pessoa, na obra e na ação do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos lares e sobre a vida da igreja. Nós cremos no Espírito Santo, cremos que Ele está atuando, cremos que Ele está agindo no meio da igreja, cremos que Ele quer que você tenha uma fé mais firme, mais forte, cremos que o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida para edificar a nossa fé, para fazer com que nós cresçamos em maturidade, estatura e sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Nós somos um povo que crê em cura, que crê em provisão, que crê em milagres, que crê em restauração, gente. Para de achar que isso é coisa para pentecostal. Nós cremos em milagres, cremos que Deus cura, cremos que Deus restaura, que Ele traz providência, que Ele renova todas as coisas. Então cai fora dessa turma do não vai dar, não vamos conseguir, já era. Faz parte da minoria que diz vai dar sim, Deus já falou. Então você acredita em milagres? Deixa eu te perguntar, você acredita em milagres? Mas acredita mesmo? Mas acredita mesmo? Então creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E para finalizar, eu quero dizer mais duas coisas rapidinhos. Fuja da armadilha de olhar para as circunstâncias.
de dizer isso aqui não tem jeito. Eu ouço de muita gente dizendo assim: meu casamento não tem jeito, pastor. Meu filho não tem jeito, pastor. Tem jeito sim, gente. Tem jeito sim. Para Deus nem a morte é problema. Deus ressuscita mortos, ressuscita Lázaros, ressuscita esperanças. Ele renova todas as coisas. O livro de Apocalipse, lá no finalzinho, o Senhor Jesus glorificado diz: eu faço novas todas as coisas. Então, cuidado com a síndrome do gafanhoto, de dizer, nós somos como gafanhotos, não vai dar. Cuidado com essa síndrome de dizer, nós não vamos conseguir, é grande demais para nós. Foge desse tipo de pensamento, foge desse tipo de mentalidade, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus usou um homem na Bíblia. Moisés, com 80 anos ele foi chamado, e com 120 ele estava terminando a sua obra. Um homem tirar uma população inteira do Egito, que tinha o maior poderio militar da época, um homem de idade com um cajado na mão. E aí a gente vai dizer que não crê em coisas impossíveis? Amém? Vamos ficar de pé para orar? Qual é o impossível seu hoje aqui? Qual é o teu impossível? Pense aí em alguma coisa que você diz assim: Senhor, isso aqui para mim é impossível. E agora coloca esse possível perto de Deus e diga assim: quem é maior? É o Deus ou é esse impossível que eu tenho aqui? O nosso Deus é Deus dos impossíveis. Ele faz coisas impossíveis ainda hoje, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Eu estava vendo essa semana um testemunho de um pastor. A igreja dele, ele disse que o culto dele estava com 12 membros. E ele disse que já visualizava um monte de gente. E tal. E ele disse que Deus mandou ele fazer uma loucura, comprar 5 terrenos de uma vez só. E ele: Deus, primeiro que a gente não tem, mal tem dinheiro para nós aqui. Nós temos 12 membros. Mas ele disse que teve confirmações de que aquilo era a vontade de Deus. E ele disse que o tesoureiro da igreja dele chamou ele de moleque, de irresponsável, de tudo que podia imaginar. E foi embora da igreja, disse assim: eu não vou cair nessa cilada. Enfim, eles já plantaram mais 32 igrejas. Além dessa que eles construíram, eles plantaram mais 32. Veio um tempo de avivamento na vida dessa igreja, que muita gente se converteu, muita gente. Às vezes Deus vai mandar. Eu acho que o homem e a mulher de fé que andam com Jesus são as pessoas mais loucas que tem nesse mundo. Às vezes, se você olhar, tem que ser internado. Tem que internar, porque é tudo um povo doido. É tudo, se a gente parar para pensar, é coisa de doido. Quando Deus pega um homem, um senhor de idade, com um cajado na mão e diz: vai para a maior potência militar que tu vai tirar o povo de lá. O povo de Deus é doido, gente. E eu, falar a verdade, eu gosto de gente doida. Eu gosto de gente doida que faz loucura. Esse tipo de gente me atrai. Porque Deus, com todo respeito, é um Deus doido. Deus contraria circunstâncias. Deus contraria aquilo que é visível. Deus, para mim, com todo respeito e amor que eu tenho a Ele, Deus é um Deus meio doido da cabeça. Porque Ele faz umas coisas que a gente não entende. Na verdade, Ele que é o certo, nós que somos os doidos, né? O certo é Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas, essa igreja, cada família que está aqui diante do Senhor.
E nós oramos, Senhor, pela tua intervenção, oramos pelo milagre do Senhor no nosso meio. Eu não sei qual o milagre, o que é impossível para quem está aqui, Senhor. Não sei o que é impossível hoje, mas nós cremos num Deus que faz coisas impossíveis. Cremos num Deus que provê, num Deus que cura, num Deus que restaura, num Deus que converte, num Deus que nos leva para a terra prometida, num Deus que derruba portões, que derruba muralhas, num Deus que derruba gigantes. Nós cremos num Deus tremendamente grande, forte, poderoso e maravilhoso, Senhor. Deus, ajuda para que teus servos e tuas servas aqui possam testemunhar aqui ainda do milagre que aconteceu na vida deles, Pai. Eu quero fazer uma oração muito simples, pedindo, Senhor, vem aqui, enche o teu povo de fé, enche o teu povo de ânimo, enche o teu povo com a tua graça e restaura a vida daqueles que precisam de restauração aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pelo crédito, pela oportunidade, tá bom? Muito feliz de estar com vocês.